Livro de Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Amém, amados? Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 4, o último capítulo do livro do Velho Testamento. Diz assim: porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Malaquias é um dos profetas menores, o último livro do Velho Testamento, como eu já disse, as últimas palavras trazidas por Deus ao povo no Velho Testamento, e que tem um contexto histórico muito bonito. 100 anos haviam se passado em média em que os irmãos tinham se repatriado em Jerusalém. A reconstrução do templo havia encerrado, a vida voltara ao normal, e estes irmãos caíram na rotina. Porque tinham ouvido, antes de voltarem à sua pátria, que Deus iria trazer a eles Jesus Cristo. Eles haviam ouvido as mensagens messiânicas, as mensagens de Isaías, do próprio Jeremias, Miqueias, os profetas que anunciaram o nascimento de Jesus Cristo. Então eles voltaram, e quando acabaram de reconstruir a cidade, acharam que a hora havia chegado e que Jesus viria. Isto não aconteceu. Jesus não nasceu tão rápido após eles reconstruírem a cidade. Por Jesus não nascer, estes irmãos julgaram-se capazes, dignos de reivindicarem de Deus esta promessa. Acharam que a promessa havia demorado muito e começaram a questionar ao Senhor. É um livro bonito por isso, porque tem as questões e as respostas de Deus a eles. Começaram a questionar, inclusive dizendo que estavam servindo ao Senhor, mas que Deus não cumpria aquela promessa que havia feito a eles.
Então o Senhor traz algumas respostas, como por exemplo, que eles caíram na rotina. Pela demora da promessa, caíram na rotina, isto trouxe novamente um declínio espiritual. Deus então usa o profeta Malaquias para dizer a eles o seu imenso amor para com eles e para dizer a eles que eles precisavam mudar as atitudes para que aquela promessa se cumprisse. E o Senhor vem trazendo a eles as situações que eles estavam envolvidos e que o Senhor Deus não podia de forma alguma concordar. Os casamentos com as mulheres estranhas novamente, os divórcios entre eles, com as condições que eles provocavam, o Senhor Deus reprovava integralmente. A adoração que eles estavam prestando a Deus, os sacrifícios traziam ao Senhor o que sobrava. Animais mancos, sem saúde, desobedecendo assim as normas da lei que o Senhor dera a Moisés, de que era o melhor que precisavam trazer para prestar como sacrifício pelos pecados que cometiam. Permitiram novamente que falsos adoradores infiltravam-se entre eles, infiltrassem-se entre eles com o objetivo de estarem bens, sem comprometimento algum nas amizades, nos relacionamentos. Isto tudo fez com que novamente o Senhor Deus estivesse, vamos dizer, chateado com o seu povo. Recorriam nas mesmas falhas para exílio. Não haviam aprendido. As gerações optaram pela má conduta dos antepassados, não observando, inclusive, as consequências que isto trouxe e as mudanças que precisavam ter para que Deus pudesse estar novamente entre eles. Então tem alguns puxões de orelha bem fortes, e em que o Senhor cobra deste povo, até e principalmente dos líderes da tribo de Levi, constituída por Deus para o serviço no templo, os adoradores, tocadores, os sacerdotes, que eles tinham perdido a originalidade, caído em rotina, e com tudo isso ainda queriam reivindicar de Deus o cumprimento da promessa. Todos nós temos a nossa rotina, e muitas das coisas da nossa rotina, do nosso cotidiano, do dia a dia, elas são já instintivas, automáticas. Nós fazemos e não percebemos, para sequer darmos graças a Deus pelas oportunidades dadas por Ele. Levantamos, tomamos café, almoçamos, nos dirigimos ao nosso posto de trabalho, temos os nossos relacionamentos familiares, temos os nossos afazeres, os nossos direitos, e quando as coisas se tornam rotineiras, nós não prestamos atenção, até mesmo em detalhes destes nossos afazeres e destes nossos proveitos. Até nos tornamos de alguma forma
ingratos, de alguma maneira egoístas. Agora imagine quando isso é espiritual, a rotina espiritual. Imagine quando ela se torna uma coisa instintiva ou por um mero costume, rotineira. Até as ofertas dos irmãos estavam sendo chamado a atenção por Deus para que eles fossem corretos. Quando as coisas se tornam rotina na nossa vida, nós trazemos os nossos sacrifícios em algum momento mancos, sacrifícios que não são agradáveis ao Senhor, ou que não cumprem alguma regra primordial de gratidão, de um melhor para o Senhor. Quando nós oferecemos o melhor para o Senhor, Ele tem o primeiro lugar em nossa vida. E nos mínimos detalhes, o melhor é para o Senhor. Nos mínimos detalhes. Malaquias é visto no Velho Testamento por nós como o livro ou o profeta que nos adverte a trazermos o dízimo à casa do Senhor e devolvermos a Deus como gratidão, inclusive para a manutenção da casa de Deus, o que Ele tem nos dado, que é a 10ª parte. Mas quando nós olhamos o contexto, toda e a profundidade do livro, ele diz assim que o Senhor Deus tem um memorial inapagável, e que o Senhor Deus, num determinado momento, faria a diferença com ações e atitudes àquele que serve e ao que não serve ao Senhor. Que a justiça de Deus é acima de tudo, e que jamais Ele tem o culpado por inocente, como diz em Naum. Deus, então, no último capítulo, Ele traz uma resposta que seria justo, uma resposta aos que permanecessem obedientes, que esta promessa sim iria cumprir. Integralmente, ela iria cumprir-se. A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, era fato, algo certo, e que os irmãos tinham que manter esta convicção dentro deles. Inclusive, no capítulo 4, ele fala sobre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Já se acrescentava a promessa de uma forma ainda maior, mais distante, mais profunda. Por isso que ele disse para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando Jeremias estava em atrito, em conflito, porque o Senhor mandava ele comprar casas, terrenos na Jerusalém destruída, ele foi dizer: mas como uma coisa dessa? E o Senhor disse: clama, porque eu ainda tenho coisa bem mais profunda do que esta mensagem que eu estou te dizendo agora. Deus tem sempre algo novo para nós. E no capítulo 4, o Senhor diz assim: olha, o dia da justiça a favor do meu povo vem chegando. Como os irmãos haviam dito que o Senhor Deus não estava atento ao cumprimento da promessa, como eles queriam, achavam que Deus não estava envolvido e preocupado, como eles precisavam que Deus estivesse. O Senhor diz assim: olha, o justo verá nascer para ele o sol da justiça,
despreocupados, não traziam uma adoração verdadeira, traziam uma adoração comprometida, porque o pecado era parte integrante da vida deles. Então o Senhor dizia assim: olha, ao justo e ao que permanece fiel nascerá o sol da justiça. Os ímpios todos serão pisados. Agora, se você quer fazer parte desses que estarão debaixo das asas do calor, do abrigo que este sol da justiça trará, precisa lembrar-se da lei de Moisés, precisa estar com a palavra de Deus guardada no coração, com todos os ensinamentos, e hoje os ensinamentos morais que a lei nos deixou, porque através do sangue de Jesus nós fomos resgatados dos rudimentos práticos da lei, mas os ensinamentos morais e éticos que a lei nos deixou precisam ser observados por nós, e isso é a nossa obediência ao Senhor. Então Deus dizia: aguardem, os que permanecerem obedientes verão a minha justiça, desfrutarão da vitória, irão ver a minha fidelidade e serão separados dos desobedientes. Jesus veio e, com a promessa de retorno, para nós herdarmos o céu, nós precisamos estar em comunhão. Para estar em comunhão, precisa de obediência. E quando há obediência, não há pecado. E os pecados, que Davi mesmo disse, fomos concebidos em pecado. Os pecados são perdoados através do sangue. E na nossa luta diária, nós temos um advogado, Jesus Cristo, que nos justifica diariamente dos nossos pecados. Mas a obediência é algo primordial. E ele dizia assim: olha, eu vou enviar o profeta Elias. Quando fala isso, ele diz sobre João Batista, o precursor do Messias, que viria preparar o caminho para o nascimento de Jesus Cristo. As mensagens de João Batista foram mensagens fortes, de convite ao arrependimento. A sua conduta de vida diferenciada foi inclusive para chamar a atenção do povo de que algo excelente estava acontecendo e que Deus estaria tomando uma atitude, e esta atitude traria uma mudança radical a toda a humanidade, que foi a pessoa de Jesus Cristo. João Batista veio, inclusive, cumprindo protocolos que havia na época. Quando um rei passasse por uma cidade, antes disso acontecer, eles iam limpando o caminho, ornamentando o caminho e deixando as coisas todas organizadas para que o rei pudesse passar e receber a honra necessária. João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. O seu nascimento tinha por objetivo trazer ao povo a atenção a uma mensagem de Deus de que algo extraordinário aconteceria a favor da humanidade, que era Jesus. Por isso, ele disse que haveria necessidade de arrependimento, que o que vinha após ele não era digno de
calçar as sandálias dos pés, que ele tinha a necessidade de levar aquela mensagem contundente e que o primordial era que Jesus Cristo crescesse e ele diminuísse cada dia mais, e que este que viria teria o poder de converter a humanidade a ele. E como haviam problemas na época de Malaquias, até mesmo entre as famílias, se nós vamos ver no capítulo 6, no capítulo 1, a partir do verso 6, nós vamos ver que é uma chamada de atenção ao filho, honrar o pai, ao pai respeitar o filho. Ele disse assim: esse tem condições de trabalhar no coração, convertendo e devolvendo a essência do amor e respeito mútuo que há necessidade de ter entre as famílias. Quando nós temos uma família sadia, automaticamente nós temos uma igreja sadia, uma sociedade sadia. Porque pessoas são influenciadas no lar a terem uma conduta correta. Quando isso é espiritual, quando temos uma família sadia, convertida, todas as outras situações que nos envolvem espiritualmente também são sadias, convertidas, e nela se reflete o poder, a glória do sol da justiça que estava sendo anunciado. Sabe, irmãos, quando nós lemos um livro, um capítulo como esse, com estes ensinamentos ditos aqui de forma bem simples, rápida. Quando nós vemos um capítulo desse e procuramos aplicar para a nossa vida, e usando a linha do contexto exato que há em Malaquias, que era o povo desanimado, em processo de rotina e declínio espiritual, pela demora do nascimento de Jesus ou do cumprimento da promessa. Quando nós colocamos isso em prática na nossa vida, nós observamos o seguinte: nós somos exigentes com Deus. Nós somos exigentes. Nós ouvimos Deus nos prometer as coisas, nós guardamos isso, porém nós, em algum momento, não observamos como devemos a nossa conduta com Deus. Nós vivemos dias difíceis, bem difíceis, em que muitos dos nossos irmãos, às vezes sentados do nosso lado, e talvez há algum tempo, vivem escravos de verdadeiras rotinas espirituais. Não sabem e não sentem uma renovação do Espírito de Deus há algum tempo. Estão acostumados, de alguma forma contentes, ou em algum momento tristes, angustiados, mas não conseguem entender ou perceber que estão envolvidos num sistema rotineiro. Fazem até, inclusive, então, desta rotina, desta angústia, desta apatia espiritual, uma coisa comum. E para ele está certo. Jesus disse que teríamos aflições.
ou são as provas que nós precisamos passar, mas ele não consegue acordar que ele precisa mudar alguma conduta, que ele precisa acordar para a vida, que a promessa em algum momento está mais perto do que se poderia imaginar, ou até mesmo já se cumpriu, mas ele não acordou para isso, porque a rotina cegou, a coisa está grave. Mas quando nós abrimos o nosso coração, nós enxergamos João Batista na pessoa do Espírito Santo, com um poder de convencimento, com um poder de abertura dos olhos, com um poder de abertura da mente, da conscientização de que há alguma coisa errada. Nós aguardamos uma promessa também aqui relatada neste capítulo, a promessa da vinda de Jesus Cristo, para nos levar e morarmos com Ele. E em algum momento nós passamos dias, meses e anos sem nos lembrarmos que quando isso acontecer e que não sabemos o dia e a hora do sol da justiça brilhar, nós precisamos estar preparados. E para estar preparado, precisamos estar em comunhão com Ele, livres do pecado. Nós cantamos: livres do pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Mas a rotina não nos traz esta atenção. Ô Catanduva, fecha um pouco minha voz, que parece que está gritado toda a vida. Só Jesus ou é eu? Bom, eu tenho dificuldade de enxergar, de ouvir até hoje não foi constatado, mas vai chegando no 90, de repente, vai ver que é isso também, né? É Flávio o nome dele. Eu lembrei o nome dele. Ele tem, a gente chama ele assim, mas é com respeito. O nome de uma cidade, é até muito bonita a cidade. Tirando o calor, que é 40 graus na sombra, é uma cidade muito bonita, que está até em fase de crescimento, que tem uma igreja também muito bonita. Nós precisamos tomar atenção para não sermos crentes que só cobram, cobradores de Deus. Deus falou, às vezes nós vivemos em função de promessas terrenas só. Até nos esquecemos que o melhor é Jesus voltar. Que eu não quero nem saber se Ele me prometeu uma casa nova. Eu quero sim, porque estamos aqui e os versículos, muitos dos bíblicos, nos garante isso, que em Jesus nós somos prósperos. Mas o meu primordial desejo é a minha morada eterna. Se não acontecer, porque não foi Deus que falou, eu não quero nem saber. Se o sol da justiça brilhar agora, eu quero subir e estar com Ele para sempre. Mas às vezes nós vivemos em função disso, irmãos, de promessas. E entramos na rotina perigosa. Aí a nossa adoração torna-se comprometida. O nosso sacrifício é manco. Porque nós viemos na igreja porque nos acostumamos. Hoje é quarta, culto da vitória. Vamos lá. Nós nos acostumamos. Ouvimos, as irmãs cantaram, adoraram a Deus. Porque cantar é uma coisa que todo mundo pode fazer. Mas as irmãs adoraram a Deus com um louvor, com uma letra extraordinária. E às vezes nós não prestamos atenção. Só nos cativamos pela música ou pela
faz isso acontecer, irmãos. Assembleianos que somos, eu já tenho algumas décadas. Pense. Muitas. 4 décadas. Logo completa 5. Demora um pouco, mas completo, né? Com alguns dias, um mês e pouco, eu já estava lá, ouvindo, olhai para o Cordeiro de Deus. Canta e nem percebe o que está cantando. Rotina, sabe por quê? A preocupação, a pressão das lutas diárias. Mas quando nós lemos um livro como esse, ele diz assim: olha, acordem, parem de questionar, porque ao justo nascerá o sol da justiça. Antes, lembrem-se da lei de Moisés, lembrem-se da obediência, que era a conotação principal da lei. Obediência, os deveres para com Deus, que fariam a diferença em relação à obediência e em relação aos outros. Aí ele diz assim: eu vos envio o profeta, eu vos envio João Batista. Ou seja, eu dou uma oportunidade ainda para que acordem. Hoje, nós temos diariamente conosco mensagens de Deus para nos alertar. João Batista, o Espírito Santo, fala conosco de forma ética. Deus não está me dizendo que você não está com saúde. Ele está me dizendo que está te dando saúde hoje. Certo? A mão do Senhor Jeová, isso pode ser uma profecia. Profecia é falar as coisas do amanhã, né? E quando ela vem de Deus é porque Ele conhece tudo. Porque Ele não está me dizendo que ela sente dor de cabeça, dor neurológica. Ele está me dizendo: você vai dizer a ela que eu estou fazendo um grande movimento de desinflamação em todo o organismo dela, no sistema neurológico, no sistema imunológico, e com isso ela vai sentir mais vitalidade, e o meu nome vai ser glorificado, de uma oportunidade de ganho que vai chegar para ela. Uma promessa vai se cumprir e ela testificará a minha fidelidade nisso. Amém. Ele está preparando o teu organismo para que ele esteja saudável, para poder desfrutar da vitória que ele vai te dar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João Batista pode já ter falado comigo hoje várias coisas, e quem sabe a rotina não deixou eu perceber. Não deixa. Ela cega. Pode ter me chamado a atenção, pode estar me advertindo de algumas condições. Nós cobramos de Deus. Nós cobramos. Somos cobradores, olha, terríveis. Nós cobramos. Mas nem sempre nos apercebemos as cobranças dele, ou a nossa conduta, que compromete a nossa vida. Que Deus em Jesus Cristo abra a nossa mente, irmãos, que nós possamos estar aguardando o sol da justiça, que tenhamos certeza que Deus é justo, porque um dos conflitos era que parecia que o Senhor não cobrava o povo errado como deveria cobrar.
E eles eram cobrados porque não se cumpria a promessa. Eu já disse isso aqui, isso é uma coisa que acontece conosco. O nosso senso de justiça é aguçado nessa parte, nas comparações. Quando nós sabemos de alguma coisa, fulano, olha, todo torto, e parece que Deus cumpre as promessas com ele. Eu estou pagando o preço e Deus não está me enxergando aqui. Não, irmão, Sirlei, é o seguinte. Primeiro, você não vai se assustar, porque Deus não assusta ninguém. Ele fala muito bem. Deus está ministrando no meu coração que está dando um livramento na tua casa hoje. Para um dos seus gurizinhos, um livramento. O Senhor Deus está trabalhando num livramento. Para que eu pudesse entender, eu continuo um pouco preocupado para não te deixar nervosa, mas para que eu pudesse entender, mais do que eu, você sabe, eu contemplava o formato de uma tala, como se ela fosse imobilizar um membro superior aqui, um braço, como se aquela tala fosse imobilizar. Deus está dando um grande livramento esta noite. E o nome do Senhor Deus será louvado nisso. O que é teu como família pertence ao Senhor. Como todos nós, toda a nossa família pertence ao Senhor. Só que você está sendo vítima de uma fúria do mal, diríamos assim. Mas que o Senhor vai cortar esta fúria do mal, dando livramento para um dos seus guris, e o nome do Senhor será exaltado nisso. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus que venceu. Aleluia. Exaltado seja o Senhor Jesus. Irmã, você aqui de blusa branca, faça assim, a senhora aqui. Isso. Deus está dando calma ao teu coração, certo? A senhora precisava ouvir que amanhã de manhã as coisas estarão mudadas. Que o Jeová fez um rebuliço, que colocou tudo em paz, mas não é isso que Deus está mandando dizer a ti. Ele está mandando eu dizer que Ele vai dar calma ao teu coração. Ou seja, as coisas não vão mudar amanhã. Elas também não vão mudar num tempo rápido. Mas o Senhor está te dando calma. Com calma. A guerra pode estar à tua frente, que a senhora vai enxergar. Deus está no controle disso. Há momentos que as coisas precisam vir todas à tona. Aparentemente que precisa dar tudo errado, para depois as coisas se encaixarem certinho. Deus não faz gambiarra. Ele faz as coisas certas. E de alguma maneira tu não estás entendendo o porquê que algumas condições fugiram do controle. Estás no meio de uma guerra e sentindo-se sozinha. Só que o Senhor Jeová está permitindo esta guerra. O muito falar, aparentemente perdas, portas se fechando, irritações e nervoso, Deus está permitindo isso acontecer, para que depois Ele tenha condições e liberdade de trabalhar na reconstrução exata e correta. Mas a senhora vai continuar assistindo, porém com o coração em paz, enxergando de maneira totalmente diferente, nem se sentindo abandonada ou punida por Deus, nem esse sentimento
gente que tem te acompanhado, vai haver mais. Tu vais dizer: eu sou tranquila, minha consciência não pesa, o Senhor é comigo, Ele me dará vitória, e o nome dele será glorificado dentro da tua casa de forma extraordinária. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero que você fique em pé, por favor. Vamos orar a Deus. Há alguém que não é crente, ou que hoje quer aceitar, ou que está afastado, e que hoje quer aceitar Jesus como Salvador? Levante a sua mão como um sinal, ou venha aqui à frente que nós queremos orar com você. Se você sente vontade de receber oração, você está aceitando Jesus? Oi? Afastado, reconciliando-se com Deus. Meire, fique aqui com ela. Amém. Como você chama? Ana? Vamos orar pela Ana. Há mais alguém? Não. Já tem uma festa no céu porque uma alma voltou ao caminho do Senhor. O inferno foi implodido mais uma vez. Tem oração que eu estou fazendo aniversário de casamento. Amém. Aniversário de casamento. Louvado seja o Senhor. Você quer oração, irmão? Pode vir à frente aqui, que nós vamos orar e o Senhor te garante a vitória. Isso, saia do seu lugar e venha até a frente. A igreja vai orar por você e o Senhor te garante a vitória. Venham, meus irmãos, venham. Jesus vai dar saúde ao sangue dela hoje, viu, gente? Saúde ao sangue da sua criança hoje, da sua menina hoje. Ele está equilibrando o sangue desta criança hoje. O tempo que diz isso, né? Porque também ele não me diz que ela está doente. Ele me diz que está equilibrando o sangue dela. Eu não sei o que significa hemoglobina, mas Jeová está fazendo um grande rebuliço neste sentido, no sangue desta criança. Provavelmente você deve saber o que significa isso. Deus está fazendo um grande movimento neste aspecto. E o nome do Senhor será louvado na saúde dessa criança. Ela está recebendo um grande livramento de Deus. Daqui a alguns dias testificarás a fidelidade de Deus nisso. Aleluia. Esta criança Deus vai abrir uma nova escola para esta criança. Eu não posso dizer que é este ano, porque também nem sei se a criança estuda. Mas o Senhor Deus vai abrir uma porta de escola para esta criança. Toda porta é Ele que abre, mas algumas não tem como dizer que não foi Ele, porque são aquelas extraordinárias. Para cuidar do amanhã desta criança, o Senhor Deus está abrindo uma porta de escola que vai te deixar assustado, com a forma fiel dele trabalhar. É daquelas que tem 10 vagas e 10 mil candidatos para tentar entrar na vaga. Jeová vai dizer, ela vai entrar na vaga, sem arranjo, sem trambique, e o nome do Senhor Jeová será louvado nisso. Porque com Deus é tudo certinho. Tu verás a fidelidade de Deus na escola desta criança.
seja o Cordeiro de Deus que venceu. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, eu te louvo por tua fidelidade e misericórdia em ter trazido aqui os teus servos à frente. Eu não sei qual a necessidade de cada um. Em primeiro lugar, eu te peço uma bênção pela Ana, que decidiu caminhar novamente contigo. Fortalece, não deixe desistir mais, cumpre a tua fidelidade para com ela. Para cada um aqui também à frente, para as famílias representadas, ordenamos uma grande vitória. Que o teu nome seja louvado em nossa vida através da palavra, e que possamos testificar a tua grandeza acima de tudo, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Amém.